Olá pessoal, meu nome é Thiago, faço parte da página Castelo Conservador e hoje o meu vídeo tem o seguinte objetivo. Para aqueles que gostam de estudar a respeito de história, hoje eu quero indicar uma série de livros para aqueles que desejam estudar um pouco acerca da história do comunismo. Então a primeira questão que eu já esclareço no início do vídeo é eu vou indicar livro que se trata de história e sobre os impactos do comunismo. Eu não vou indicar aqui nenhum livro que trate exatamente da economia comunista, tá? Acredito que para essa questão sobre a viabilidade do sistema econômico comunista, as melhores indicações aí são de escritores liberais, tá? O meu vídeo hoje não tem esse objetivo, né? Então eu vou tentar fazer uma gradação de livros mais fáceis e mais básicos até livros um pouco maiores e que trazem uma narrativa um pouco mais densa e que se aprofundam um pouco mais na questão da história do comunismo, tá? Para quem está começando a estudar, acredito que um bom livro de entrada aí para estar estudando a respeito da história do comunismo, geralmente dos argumentos que são utilizados, apesar de que ele trata parte de história e parte desses argumentos econômicos, ele é um pouco de cada, mas é um bom livro de início, seria o Não Senhor Comuna, aí do Evandro Sinotti, que é um escritor brasileiro, professor de história, que ele trata basicamente de desmistificar certos argumentos que são utilizados, certos argumentos que são vistos na escola, quando você tem lá aquele professor seu que ama usar livro do MEC para poder ensinar a respeito do comunismo, de livros que defendem Marx e vem com toda uma narrativa vitimista. Esse é um bom livro para se começar a dar uma primeira análise geral sobre os argumentos que nós geralmente temos aí e vemos. Agora, um livro que eu vou indicar aqui, que eu vou falar no vídeo, que é um livro que é basicamente um almanaque a respeito dos grandes movimentos, né? Que fala sobre os grandes movimentos comunistas que teve no mundo inteiro, que abarca parte de aspecto da Rússia, parte em Cuba, China, é esse aqui. É o Livro Negro do Comunismo. A edição que eu tenho aqui é uma edição em inglês, que foi trazida por um amigo meu, que na época não se achava no Brasil, é da editora da Harvard, que ele trouxe para mim porque esse é um livro que não se achava aqui no período. Hoje é um livro que você acha acessível aí em sites como o Amazon, a preços bem acessíveis, que ele basicamente é um almanaque a respeito de qual foi o comunismo e principal fonte da questão da quantidade de mortes. Ele fala bastante a respeito disso, ele traz uma estimativa a respeito das mortes causadas pelo comunismo, trata, por exemplo, de Holodomor na Rússia, trata de um pouco do comunismo também em Cuba. Então, ele é um livro muito interessante, já se vê lá de cara que ele é um livro que tem aí beirando as 1000 páginas e a parte bibliográfica dele é gigantesca, citações. É um livro de história do comunismo. Então é um livro que não entra muito nessa questão dos argumentos filosóficos do comunismo, mas te dá uma boa base para você entender quão sanguinário e inescrupuloso foi esse regime e seus líderes aí no decorrer da história, tá? Ele tem uma questão muito interessante da época da Revolução Russa, ele traz pré-Revolução Russa e traz todos os movimentos, por exemplo, para a tomada do poder na Rússia. É um livro que tem bastante data, bastante número, traz cartas que eram trocadas entre Lenin e as pessoas com as quais ele correspondia. É um livro bem interessante, esse aqui. Dando continuidade aqui sobre a história, deixa eu pegar outro livro que eu tenho aqui, que é um livro que eu ganhei de um amigo, se chama Camaradas. Tá?
do Robert Service, que é um livro também que não é um livro fino, que é um professor de universidade americano, e que é um livro bem interessante, apesar de alguns aspectos que tem que ter algumas ressalvas no que se refere à questão de alguns enquadramentos. Mas é um livro bem interessante, ele começa tratando do comunismo desde antes de Marx, conta a ideia da questão das ideias dos inícios dos campos de concentração, etc. É um livro interessante a nível de profundidade, de extensão. Eu prefiro o livro Negro do Comunismo, mas também é um livro muito interessante para quem quer tratar, aí para começar a se introduzir no estudo da história do comunismo e repito aqui, das atrocidades cometidas pelo regime, tá? Esse aqui é um bom livro. Outro livro que eu tenho aqui é esse aqui, Comunista Exposto, um escritor americano também. Ele é bem interessante porque ele foi escrito por um cara que era um agente secreto, especialista no assunto. Então, esse aqui ele vai analisar, ele é um livro lançamento, tá? Então provavelmente você não vai achar ele em PDF para poder baixar, mas é um livro que compensa, é um livro barato. E aí ele também entra em todas essas questões e mostra questões interessantes que estão nesse livro que não estão nesses outros dois que eu mostrei. Ele analisa um pouco da filosofia materialista de Marx. Ele mostra como, no início, na fundação dos Estados Unidos, tentaram viver uma espécie de comunismo e os impactos aquilo lá não deu certo. Ele faz uma análise de quais os objetivos do comunismo, né? Ele traz uma lista aqui dos objetivos do comunismo, de 45 metas que eles tinham, e quando você vai ler essas metas aqui, você vai ver quão reais elas estão se tornando, né? Então ele é um livro, já foi escrito há alguns anos, mas ele é um livro bem interessante, principalmente por analisar essa questão das metas do comunismo e analisar como eles já tentavam viver essa questão do comunismo nos Estados Unidos e como a Rússia também roubou tecnologia americana, roubou dinheiro para construir, porque ela aparentemente estava se prosperando, mas aí você vai ver que principalmente Stalin tinha muitos espiões dentro dos Estados Unidos e se aproveitou pós-Segunda Guerra para se enriquecer usando e roubando tecnologia e muitas outras coisas dos Estados Unidos. Então esse é um livro que ele desponta em relação aos outros dois que eu mostrei, porque ele traz esse aspecto dessa questão dessas roubo de tecnologia, de enriquecimento por parte da Rússia usando os Estados Unidos. Na verdade não era a economia russa, traz essas outras questões. É um livro bem interessante. Tem outro aqui que é um calhamaço, que é esse aqui, ó, Mao, a História Não Contada, tá? Esse aqui é um livro que foi escrito por um casal e na verdade a esposa, ela que é a principal escritora do livro, ela foi soldada no Exército Vermelho no período do Mao Tse Tung. Então é uma biografia do Mao Tse Tung e ela traz verdadeiros horrores a respeito da história do comunismo na China, da relação que se dava entre Mao Tse Tung e principalmente Stalin, como um tentava ficar puxando o tapete do outro. E ela faz revelações assim estarrecedoras, falando da época que soldados eram tão pobres durante o período das longas marchas, que eles tinham que comer sola de sapato e casca de árvores, e como Mao Tse Tung obrigava que eles fossem carregados nas costas por liteiras, enquanto soldados estavam todos morrendo de fome, estavam ficando cegos porque marchavam no período de neve e o sol refletido na neve ofuscava a visão, deixando as pessoas, até inclusive poderiam deixá-las cegas, e de toda a lamúria que foi. Ele trata desde do Mao Tse Tung. O que diz é que Mao Tse Tung, na verdade, nunca viu um proletário, ele não sabia o que era um proletário e nunca foi um cara despontado. Ele é um cara que simplesmente tragava os outros e atropelava todos os que estavam na sua frente, o que é bem característico dos líderes comunistas, né? É uma biografia extensa e um dado interessante é que
essa escritora e o marido dela hoje eles são proibidos de entrar na China. Então ela traz uma visão bem realista, principalmente porque ela foi soldado do Exército Vermelho. Então mostra da disputa entre Mao e Stalin a respeito da tecnologia da bomba atômica, como que um tentava ficar passando uma perna. Ele traz um dado muito interessante para poder tentar pagar a tecnologia. Aproximadamente 32 milhões de pessoas morreram em razão disso e acabou que eles não conseguiram na época a tecnologia da bomba atômica. Então é um livro muito interessante para quem quer estudar mais de perto a personalidade de um líder comunista. Lembrando aqui que essa que eu estou mostrando aqui são livros para se começar a estudar a história. Não é exaustivo essa lista, ela é simplesmente sugestiva a respeito do assunto. Tá? Tem um livro aqui que ele é fundamental. Esse é de leitura obrigatória. Desinformação. O escritor dele é o Ion Mikhail Pachepa, que era um líder comunista de maior grau dentro do exército. Na verdade, ele não era um líder, ele era pertencente à chamada, que passou por tantos nomes, que era a KGB, mas ele era o maior líder que já desertou. Ele é o mais alto nível de um posto comunista que já desertou. Esse livro ele é muito interessante porque existem vários mitos. Por exemplo, um que ele mostra aqui que é totalmente falso, que a Igreja Católica teria apoiado Hitler. Então ele mostra aqui claramente que jamais houve apoio, pelo contrário, que a Igreja Católica, ela na verdade ela protegia judeus, conseguia documentação falsa, mostra várias homenagens feitas por comunidades judaicas agradecendo a Igreja Católica, e mostra narrativas, como a própria palavra diz, desinformação, que é o ato de distorcer e soltar informações falsas, inverídicas, com a tentativa de dominar a narrativa. Então, outra questão muito importante para o nosso contexto do Brasil, ele mostra aqui, porque hoje nós temos, para mim que sou católico, ele tem uma questão muito interessante, que é o seguinte: ele mostra a origem da teologia da libertação. Então hoje, se para a maioria dos padres que você perguntar, eles não vão falar abertamente que a teologia da libertação é coisa ruim, eles vão falar que a teologia da libertação foi criada na América do Sul, na Colômbia, etc. E nós temos um grande representante no Brasil, que é o Frei Beto, né? Guerrilheiro, mas ele vai mostrar documentalmente nesse livro que ele estava na época que foi criada a teologia da libertação, e a teologia da libertação foi criada pela KGB. Ou seja, não há nada de cristão nessa teologia da libertação. Então ele vai mostrar a origem comunista mesmo dessa teologia que está acabando com a Igreja Católica. Ele vai mostrar como eram fabricados documentos falsos, diplomas falsos para líderes comunistas, graduações falsas, trabalhos falsificados, documentos que são lançados simplesmente com a intenção de desvirtuar os fatos. Ele mostra, ele fala aqui, tem um capítulo muito interessante aqui, que eu não me lembro qual o capítulo exato, mas ele fala de como eram produzidos os documentos falsos, narrativas falsas, que nem mesmo os especialistas da área eram capazes de descobrir que aquele documento era falso. Então ele vai mostrar como que a KGB fazia isso. Ele vai falar a respeito, por exemplo, ele vai falar a respeito das questões atômicas, das desinformações que são feitas a respeito dos Estados Unidos, né, a respeito do capitalismo, peças teatrais com intenção de moldar a cultura falsas, com narrativas falsas,
e vai mostrar todo o combate comunista para tentar acabar aqui com, principalmente atacar a Igreja Católica, que os comunistas entendem que a Igreja Católica é um dos últimos bastiões que são capazes de evitar a proliferação e o domínio total do comunismo. Então ele cita várias operações no sentido de produzir desinformação. Inclusive ele conta de forma resumida a origem do Putin, né, a origem da KGB, da origem dele dentro da KGB. Então é um livro essencial e muito bom para elucidar certas questões. Agora eu vou tentar mostrar, um deles eu até tenho, que é esse aqui, que é o Arquipélago Gulag, que foi escrito pelo Alexander Solzhenitsyn, que foi também um prisioneiro dos gulags russos. E então ele traz não só relatos dele, relatos pessoais, né, e relatos de pessoas que entregaram relatos. Ele fala a respeito das torturas, a respeito de como se dava a prisão das pessoas, como às vezes eram presas e mortas pessoas simplesmente para se cumprir a cota de pessoas a serem mortas. Então é um livro, depois eu fui descobrir que tem outros volumes desse livro que eu não consegui ainda, são caros ou você não acha, que são, inclusive você acha no YouTube, digita Diálogo Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn. Facilmente você acha o próprio Solzhenitsyn, o escritor do livro, fazendo alguns relatos a respeito do seu sofrimento, os métodos de tortura, colocavam pessoas com percevejos dentro de caixas e deixavam os percevejos adentrarem a carne das pessoas. Então assim, é um livro muito pesado. Já na primeira página ele conta a respeito de quando eles foram perfurando nos gulags e acharam um peixe que estava congelado e eles estavam com tanta fome que eles comeram. São uns relatos bem absurdos. E aqui, já partindo assim para uma questão mais um pouco pesada, um pouco mais filosófica, já não só no comunismo, mas um livro bastante interessante para quem quer estudar aí já os pensadores, trata um pouco da questão histórica, mas tem a questão dos pensadores, que é esse livro do Roger Scruton, chama Pensadores da Nova Esquerda. É um livro muito bom, ele analisa Foucault, ele analisa Sartre e vários outros e o impacto do pensamento desses caras. Então ele de modo bem minucioso, ele destrincha a filosofia desses principais pensadores aí, tá? A nível do Brasil, eu vou sobre a história, né, do comunismo, principalmente de 64 para cá. Eu vou mostrar um livro que é clássico, que é A Verdade Sufocada, do Ustra, que vai mostrar, você quer descobrir quem é Dilma Rousseff, quer descobrir quem foi José Dirceu, o passado dele, Marighella, e vários outros e várias outras situações. Tá aqui, que é esse livro, que é um clássico. Para mais desse assunto a respeito da 64, tenho aqui um livro que também foi lançado no ano passado, em 1964, Elo Perdido, que foram dois escritores que foram para a Tchecoslováquia e lá eles descobriram alguns arquivos. Então eles mostram como o serviço secreto da Tchecoslováquia era utilizado ele atuava no Brasil, mas na verdade para a KGB, e como já existiam, porque muitos dizem que houve essa revolução em 64, não havia ameaça comunista. Então eles vão mostrar com fontes primárias, com documentos, e vão mostrar como que havia toda essa influência e todo o poder que eles tinham de influenciar os meios e que na verdade havia uma grande ameaça comunista e eles já estavam aí tentando realmente a revolução no Brasil para que fosse instaurado o comunismo. Tá? Tenho aqui outros livros. Quer estudar um pouco do impacto do marxismo aí na educação, Maquiavel Pedagogo, Pascoal Bernardin. Esse é um livro muito interessante, ele fala das técnicas utilizadas, da dissociação cognitiva, de como a educação é feita para emburrecer as pessoas. Então ele começa analisando desde a França e como existe esse projeto para o mundo inteiro. E aqui trazendo um bônus para os cristãos, tem um livro bem interessante que Era Marx Satanista?
É um livro bem interessante de um pastor que ele tenta mostrar aí que, na verdade, Marx, por trás dessa ideologia materialista, haveria, na verdade, uma ligação muito estreita com o ocultismo e com o satanismo. Ele traz vários poemas de Marx antes dele, poemas que não são tão abertos, mostrando essa ligação com o ocultismo. Então, é um livro bastante interessante para saber aí, tirar suas conclusões, né? Não é definitiva a tese desse pastor, mas é um livro bastante interessante. Então fico aqui, acredito que essa é uma lista inicial boa para quem quer começar a estudar a respeito do comunismo. Um abraço, até a próxima.